Bora falar do Atlético, por isso Cláudio Rezende tá na área. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite, Edu Panz e a todos. A Semana do Galo vai começar amanhã, com treinamentos até o domingo, em todos os dias, um período. A partir de amanhã à tarde, reapresentação do elenco. É bom destacarmos que agora tem essa pausa de parada para a data FIFA. E é o período aí para o técnico Barba Domingues ajustar a equipe, implementar um pouco mais suas ideias. Vai ser o maior período, e a gente falava em manchete, que o treinador terá desde quando chegou. O Barba Domingues, ele estreou contra o América na semifinal do Campeonato Mineiro, e aí ele teve uma semana para a final do Campeonato Mineiro, uma semana livre, sem jogos. E aí ele teve só esse período. Agora é um pouco mais de uma semana, porque ele vai começar com as atividades amanhã, terça-feira, e vai até na outra quarta, quando o Galo viaja para enfrentar a Chapecoense. O próximo jogo do Atlético é contra a Chape, lá no interior de Santa Catarina, no dia 2, quinta-feira, à noite, 7 horas, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, Cirilo, é um período, além dos ajustes, também para recuperar jogadores e que eles possam, esses atletas que eu vou citar, ter mais oportunidades na sequência, porque aí vem maratona de jogos para o Galo e para os demais times também. O Lianco, que voltou a jogar depois de 5 meses, entrou um pouco, né, no jogo contra o São Paulo semana passada. O Lianco é um jogador que a gente sabe inteiro é titular, e ele tem essa oportunidade agora de treinar junto com os colegas, para o treinador observá-lo também com mais tranquilidade. Então o Lianco essa semana vai ser fundamental para ele. Também o Vitor Hugo, zagueiro, está se recuperando de uma pequena lesão na panturrilha, e o outro é o Alexander, que já está liberado pelo departamento médico há uma semana, mas não foi relacionado. A tendência é de que ele esteja disponível, e aí vai depender só mesmo da comissão técnica para que ele esteja pronto a esse jogo contra a Chape. Agora, Cirilo, tem um detalhe importante, né? Se eu falei desses 3 jogadores, aqueles que estão em data FIFA, muito possivelmente não vão chegar a tempo. Essa data FIFA é aquela história, né? Mas os times são prejudicados mesmo assim. Ainda mais o Atlético, que tem gringos, né? Porque quando é um jogador de seleção brasileira, após o jogo tem voo fretado, então a turma vem mais rápido. Aí no caso do Galo, cada um espalhado, né? Um pra cá, outro pra lá. Só pra gente situar o torcedor. O Equador, que tem 3 jogadores do Galo, o Minda, o Preciado e o Alan Franco, ele vai fazer amistosos na Europa. O primeiro é contra Marrocos, o segundo é na Holanda. Então na terça-feira da semana que vem estarão na Holanda. Vão ter que voltar o dia seguinte para jogar na quinta em Chapecó, muito pouco provável. O Paraguai do Júnior Alonso vai jogar o segundo jogo na França, contra o Marrocos. Joga Grécia e Marrocos. Vai estar na França, então, o Júnior Alonso. O Chile, do Ivan Roman, faz amistosos na Oceania, Cabo Verde e Nova Zelândia. Então, é mais longe ainda. E Guiné, né? Do Cissé, amistosos em Marrocos. Vai jogar contra Togo e Benin. A turma vai estar bem longe, né, Cirilo? Já é difícil chegar em Chapecó. Imagina quem está longe igual eles, né? É desfalque total, né? A data FIFA, ela não é respeitada, né? A realidade do calendário brasileiro é de desrespeito à data FIFA. Já era uma realidade da CBF antiga e da CBF atual, pelo visto, mesma coisa, né? Não tem espaço para adiar jogo no futebol brasileiro, quanto mais para respeitar a data FIFA, né? Enfim, é um problema que todos sofrem. Mas, ô Edu, quanto ao Atlético, que jogou nesse fim de semana e perdeu de novo, né? Fora de casa. O que o Barba Domingues... Vou fazer a mesma pergunta que te fiz relacionada ao Cruzeiro e ao Arthur Jorge. O que o Barba Domingues tem para trabalhar nesse time de primordial, pensando na semana que vem, na volta do calendário Galo em Chapecó? Finalização. O Barba, ele tem que... Contundência. A contundência que ele voltou a falar, né? Que o Sampaoli falava muito, é impressionante, né? O Atlético tem dificuldade ou tinha dificuldade para criar num jogo em que cria boas oportunidades, como foi no Maracanã. Esbarra na incompetência, né? Na falta de pontaria dos seus atletas. É claro que existe o mérito do adversário, do Gemes e do Fábio em 2 intervenções, mas a turma do meio para frente está devendo, e está devendo muito, né? Tem jogado mais com currículo do que com qualquer outra coisa, mas vai ter que trabalhar isso. Agora, não vai ser fácil a vida do Barba, né? O Cláudio trouxe aí que dificilmente ele vai ter esses atletas de seleções no jogo da volta da data FIFA, mas é fato que ele não vai ter nos treinos, né?
E são jogadores importantes, cara. Você tem titulares absolutos no time que não estarão. O Alonso pode não ser absoluto, mas é um cara que está sempre jogando. Preciado e Franco são titulares. Cissé estava tendo minutos até a lesão, poderia participar bem desse período, tá fora. Roman. O Ivan Roman é outro que vinha sendo titular com minutos, não joga. O Minda, que entrou bem no Rio de Janeiro, é outro que não vai poder participar dos treinos. Então é muito ruim, cara. O período de data FIFA, ele não é ruim só no Brasil, porque no primeiro jogo pós-data FIFA, muitos atletas estão ausentes. É porque todos eles estão ausentes dos treinos. E justamente nesses treinos que poderia melhorar uma coisinha ou outra, a gente sabe que é muito mais na teoria, né? Essa melhora em data FIFA do que qualquer outra coisa. Mas são jogadores que estarão ausentes numa semana tão importante que é de trabalho, né? De muito trabalho, que é o que o Galo está precisando. Mas vai com o que tem e que eles tirem proveito mesmo, que colham frutos para a sequência. Cláudio, o Galo que tem aí essa missão de melhorar como visitante. É o pior time do campeonato, é fora de casa, é o único que não pontuou, são 4 jogos, 4 derrotas. E dos próximos 4 jogos, Cirilo, são 3 fora. Nossa. Então o Atlético vai ter que melhorar se não quiser ficar ainda mais baixo, né? Perder posição na tabela. O próximo jogo a gente já citou, é Chapecoense, no dia 2. Aí vai pegar o Atlético Paranaense na Arena. Na sequência tem Santos na Vila Belmiro e o Coritiba lá no sul do Brasil. E nesse mês ainda de abril tem um jogo contra o Puerto Cabello, né? Na estreia da Copa Sul-Americana, que também é fora de casa, é na Venezuela. Então o Galo tem que fazer aí valer melhor nessa questão de visitante, melhorar esse desempenho fora de casa. Eu citei os próximos 4 jogos e depois deles tem ainda 2 clássicos, né? Contra o Flamengo na Arena MRV e o Cruzeiro, clássico no Mineirão. Então o Galo com essa tabela. E hoje saiu a Copa do Brasil, Cirilo, só para o torcedor do Galo anotar direitinho aí, ó. Galo e Ceará na semana do dia 22 de abril vai ser na Arena MRV o jogo de ida. E o jogo de volta lá na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará e Galo na semana do dia 13 de maio. É a Copa do Brasil começando também pro Atlético. Ceará que esse ano não será adversário na Série A, mas será na Copa do Brasil. É isso, Cláudio. Ontem tivemos, né? Aliás, nesse fim de semana tivemos a inauguração da Série B. O Ceará estreou contra a equipe do São Bernardo e empatou em casa por 1-1. E o Goiás, que vai ser adversário do Cruzeiro, venceu o América por 3-1. Ceará, que se eu não estiver enganado, foi uma das 2 vitórias do Atlético pelo Brasileiro nos últimos 9 meses, né? Dia 1º de junho, Ceará, e depois, em novembro, o Sport. Como visitante, você diz, né? Isso aí, como visitante. 9 meses, gente. Ceará comandado pelo técnico Moza. Gol do Rony. O gol do Rony do meio da rua, né? Sem querer, né? É coisa rara de se ver, realmente. É coisa rara de se ver. Cláudio Rezende, mais do Atlético, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. Enquanto o Galo tá aí na parada data FIFA, o seu primeiro adversário na Copa Sul-Americana tá em campo agora. Puerto Cabello fazendo o clássico local contra o Carabobo, tá 0-0 o jogo. Finalzinho do primeiro tempo. O Galo vai viajar lá pra Venezuela, inclusive pessoal da logística do Atlético já trabalhando essa semana para definir, porque sempre a viagem à Venezuela é mais complicada. Cirilo, com poucos voos, né? Uma situação mais delicada e o Atlético já tá calejado aí, são 2 anos seguidos. Pede ajuda pro Trump. Ele chegou fácil lá. Entrar lá facinho. O Atlético é o 3º ano, João, que vai pra Venezuela, dessa vez no interior, né? Vai a Valência, que é o local do Puerto Cabello. Por falar no João Vitor, né, que tá conosco aí, o João fez a entrevista muito especial, né? Entrevista exclusiva com o Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Atlético, o CSO de futebol do Galo. E a entrevista completa está lá no YouTube da CNN Brasil. Foi ao ar no CNN Esportes SA ontem à noite. Vamos trazer aqui um trecho, porque o Paulo Brax vem sendo criticado, muito criticado, por uma parte da torcida do Atlético, e ele fala como que ele lida com essas críticas, sendo o cara que dirige o futebol do clube. Creio que nenhum diretor de futebol no Brasil é unanimidade, né? O Anderson Barros no Palmeiras, com 2, 3 títulos seguidos, estava sendo questionado. E eu entendo que a função traz isso. O papel, o cargo traz isso. E eu tenho que entender isso com a máxima naturalidade possível. Eu acho que para vestir a camisa do Atlético como diretor executivo de futebol, vem tudo dentro. Vem a pressão, vem a cobrança, vem a crítica,
vem a agressão verbal. Eu não tenho rede social, né, João? Eu sou um ET, né? Eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. Se alguém vê lá um Paulo Brax, é fake. Não tem, zero, não tem. Pela sanidade mental? Assim, eu lido com a crítica que é natural, só que ter ela todos os dias não faz bem para ninguém. Então eu não quero que isso atrapalhe o meu trabalho. Então é óbvio que eu recebo as críticas através de um filtro ou através de dia a dia mesmo, né? Eu mal coloco o pé fora de casa aqui em Belo Horizonte, mas às vezes dentro do condomínio, dentro do prédio, a gente já escuta algumas coisas que é inevitável, né? É dia a dia. Mas eu lido bem com as críticas, eu procuro ser leve, eu procuro entender de onde vem. Aí então um trecho dessa resposta, né, do Paulo Brax com relação às críticas. Ele prefere, Cirilo, não ter rede social, já se blinda um pouco. Logicamente que chega muita coisa para ele por meio da comunicação do Atlético, e é aquela história, né, Cirilo? Cada dia que tem vitória diminui um pouco, mas quando vem derrota, que foi o caso do fim de semana, o dirigente tem que lidar com pressão, Cirilo. Com certeza. E, João, nesse fim de semana, o Atlético esteve em campo, em meio a essa discussão de pressão e tal, esteve em campo no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Fluminense, que é um dos principais mandantes desde que o Zubeldia chegou por lá, né? O time vence todos os jogos em casa, impressionante o desempenho do Fluminense como mandante. E o Atlético, por outro lado, tem pouquíssimas vitórias como visitante. Como é que você encara o momento do time dentro de campo e a atuação do fim de semana, João? Ainda um momento bem abaixo do que o Atlético precisa ter, apesar do jogo contra o Fluminense não ter sido um jogo ruim. O Atlético poderia ter tido um resultado melhor contra o Fluminense. Agora, não muda muita coisa na vida, né? Entre o poder e ter, tem uma distância enorme. O fato o Atlético não teve um bom resultado contra o Fluminense. Perdeu para o Fluminense, mesmo na minha opinião. Acho que você que estava comentando o jogo sábado, Edu. Sim. E você falava ao final do jogo, foi um jogo que o Atlético teve a oportunidade de ganhar e criou chances para isso, né? Mas não finalizou bem. O Fluminense foi lá numa bola, decidiu o jogo, e futebol é isso, né? Quem é mais eficiente, mais competente, vai lá e liquida o jogo na oportunidade que tem. Então, é a história do copo, né? O copo meio vazio, porque mesmo tendo jogado uma partida razoável, perdeu. Então não adianta muita coisa. 3 pontos foram pro Beleléu. E pelo outro lado, gera um princípio de esperança no torcedor, porque a postura do Atlético foi diferente daquela que a gente vinha assistindo. O Barba Domingues tem falado muito de intensidade, de vontade, de correr, de entrega, de ter um Atlético mais competitivo. E o Atlético foi mais competitivo contra o Fluminense. Onde não funcionou? Não funcionou porque competiu mais, mas finalizou como sempre vinha finalizando. Muito mal, e o ataque não funcionou, e com isso o Atlético não teve um bom resultado. Vinícius, nessa história de evolução, de criar mais, de melhorar coletivamente, você tem enxergado coisas positivas no Atlético? Sim, o Atlético passa a ser um time hoje mais equilibrado. Era a grande missão do Barba Domingues trazer esse equilíbrio. Não está ainda jogando fino da bola, mas a gente percebe evolução. Ô Cirilo, o Atlético tem esbarrado em um problema que é antigo, que é a falta de gols. Aí você pode usar a palavra que você quiser. Eu estava escutando o pós-jogo e o Panzi falou no seu comentário, Panzi, que provavelmente o Sampaoli usaria a palavra contundência umas 200 vezes. O Barba Domingues chegou para a coletiva e uma das primeiras palavras que ele usou foi contundência. Acho que o argentino gosta dessa palavra, mas a gente pode falar em eficiência, em capricho. No fim das contas é a mesma coisa, é a falta de gols. E aí eu acho que a gente tem que tocar num assunto aqui, Cirilo, que ele é sempre delicado, mas o Hulk talvez não seja mais o cara para ser o protagonista do Atlético. Máximo respeito pela história dele, nos maiores ídolos. Eu acho que ele ainda pode ser importante, mas ficar esperando que o Hulk vai ser o mesmo de 21, 22, até 23, que ele também fez uma grande temporada, talvez seja uma expectativa acima do que ele possa entregar hoje, no momento de carreira em que ele está.
E não dá para colocar tudo na conta do Hulk, não é só ele. Ele não joga sozinho lá na frente. O Dudu tem entrado, tem ido muito mal. O Atlético não tem grandes finalizadores. O Alan Minda entrou muito bem no jogo, mas não é também um fazedor de gols. O Cassierra, a gente ainda precisa de ver mais tempo dele em campo. Mas eu acho que o Atlético, por exemplo, forçar a barra com o Hulk 90 minutos, hoje mais prejudica do que ajuda. Até porque sem a bola o Hulk ajuda muito, muito pouco. Então, o Atlético tenta corrigir essa rota na janela do meio do ano, ou esses caras vão ter que jogar uma bola que eles ainda não demonstraram esse ano. Em 23, o Edu, ano citado pelo Vinícius Andrade, o Atlético teve em Hulk e Paulinho 35 gols no Brasileiro, né? Pensando em temporada até mais, né? Juntando os dois aí. Mas tá faltando o tal do fazedor de gol, não tá, Edu? Tá faltando demais. E muita gente cornetava o Paulinho, né, cara? Que coisa impressionante. Deve estar numa saudade do Paulinho. Nossa Senhora. Mesmo com a canela machucada. Mas enfim, aos poucos também, Cirilo, a gente vai vendo que o Sampaoli não estava de todo errado, né? Quando não colocava Scarpa e Hulk juntos, boa parte era cornetado, criticado, xingado. E não dá para jogar o Scarpa e Hulk pelo que eles estão apresentando ou pelo que eles não estão entregando, né? Porque o futebol hoje não se joga só com a bola nos pés. E os dois não têm jogado com e sem a bola. Estão devendo. E eu não tô falando só os dois, tá? Já tem batido aqui nessa tecla. Dudu, a mesma coisa. Bernard, a mesma coisa. Reinier, um pouco menos. Mas também se espera muito mais dele. E aí eu tiro Coelho, tiro Minda e Cassierra, principalmente pela pouca minutagem desses dois. Gostaria de ver mais deles em campo para ver se conseguem ser um pouquinho mais decisivos. Mas fato é que do meio para frente, de onde se mais se espera, menos se entrega hoje no Atlético. Talvez seja o grande problema. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Fui!